Oi pessoal, tudo bem? Vídeo novo no ar, com a mesma camiseta da semana passada, para continuar a nossa aula de pele aí pra vocês, tá bom? Então já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, por favor, é muito importante pra mim que vocês façam isso, porque mostra que vocês gostam do que a gente tá trazendo por aqui, tá bom? Me segue lá nas redes sociais e bora começar esse vídeo. Na semana passada, a gente falou um pouquinho da pré-make, que foi a parte de limpeza, hidratação, tonificação e os primers. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para você que não assistiu, volta lá, assiste, porque também é um passo muito importante da maquiagem, tá? Hoje a gente vai falar de base, corretivo e pó. Começando pela base, o que eu vou começar a falar para vocês? Sobre os tipos de base que a gente tem. A gente tem as bases líquidas, a gente tem base em stick, a gente tem base em pó e a gente tem base em cushion. O meu tipo de base favorita é a líquida, tanto é que eu não tenho nenhum tipo de base de outro tipo que não seja a líquida, tá? Aí, dentro das bases líquidas, a gente tem bases mais hidratantes e mais secas e as bases de baixa cobertura, média cobertura e alta cobertura. Vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Uma base mais hidratante é muito legal para quem tem uma pele mais madura, mais seca, que não gosta que marca as linhas finas, que dê uma disfarçada nelas. Então, sempre é preferível usar bases mais hidratantes nesse caso. E as bases mais hidratantes que eu tenho, que eu considero que são mais hidratantes, são a base Aqua Hidratante, da Quem Disse Berenice, que é esta daqui. A base Hydra Glow da Nina Secrets, que é esta daqui. E eu tenho a BT Skin da Bruna Tavares, que é essa daqui. As bases mais hidratantes, elas tendem a deixar a pele com um viço mais bonito e dar aquela hidratada além do hidratante que a gente já tinha passado antes, tá? Geralmente quem tem a pele com mais oleosidade, ela estranha um pouco esse tipo de base porque acha que fica muito brilhante. Mas assim, eu gosto desse tipo de base, qualquer coisa eu sempre vou lá e passo um pó depois pra dar uma seladinha e tá tudo certo. As bases mais sequinhas que eu tenho, assim, que eu considero secas realmente, que eu vou mostrar pra vocês, são... E eu tenho também as meio termo, tá? Eu vou mostrar pra vocês umas mais meio termos pra vocês saberem. Que eu considero secas, são aquelas mais mate, sabe? Que deixam a pele mais mate. Então eu tenho aqui Boca Rosa, que é essa daqui. Eu tenho a base Fios da Ruby Rose, tá? Eu tenho a base Super Matte da Quem Disse Berenice. E eu tenho também a Fit Me na versão dos Estados Unidos, que é a Matte mais Poreless, que é esta daqui. O que eu digo pra vocês, gente, de meio termo, eu acho que eu não considero nem tão hidratante, nem tão seca. São bases mais fluidas, que eu também gosto bastante, que são a base da Natura, base fluida HD da Natura. Eu amo essa base pro meu dia a dia. Eu tenho o BB Cream da Vizela, que pra mim eu considero ele como uma base, porque ele tem uma cobertura muito boa pra um BB Cream, que é esse daqui. Eu também tenho a base da Rihanna, da Fenty Beauty, que eu acho que é uma base... Tem a base hidratante da Fenty e tem a base mate, que é essa daqui, mas eu acho que essa mate é um meio termo, eu não acho que ela deixa a pele muito seca não, tá? Eu gosto bastante, que é essa daqui. Também tenho a base da Too Faced, que é a Born This Way, que é esta daqui. E uma base que eu gosto bastante, que ela é meio termo, são duas da Mary Kay, que é a Time Wise e a Edge Play, que são essas duas aqui. Opa, quase caiu. São essas duas aqui, tá? Essas são as bases que eu tenho, assim, que... Eu tenho outras bases, mas que eu considero principais pra mostrar pra vocês são essas, tá? E aí, o que é uma base de cobertura leve? Uma base de cobertura leve é considerada... Caso você não tenha muitas imperfeições para esconder, ou caso você queira parecer que não está usando nada. Aí tem algumas bases que tem essa proposta de cobertura leve, e aí você vai construindo camadas que permite isso, e aí você vai criando um efeito legal nela. E as que são desse jeito é a Quem Disse Berenice, que é a Aqua, e a da Nina. A da Nina principalmente, tá, gente? A da Nina, ela tem uma cobertura bem leve, parece que você tá com nada na pele.
mas você consegue ir construindo camadas, tá? E aí você tem as de efeito rebocão mesmo, que tipo, parece que você tá com que parece que você não tem nada, parece que você tá tipo com a pele totalmente bonita e bela, que escondeu todas as imperfeições. E aí a gente tem essas bases de cobertura mais alta também, que são a da Boca Rosa. A da Rihanna tem uma cobertura legal, uma cobertura média, dá pra você fazer uma cobertura mais alta com ela. Essa aqui, a Fit Me da Maybelline. Você tem várias que tem esse tipo de cobertura, tá? Falando um pouquinho agora dos pincéis para você aplicar a sua base. A gente tem de pincel, 3 tipos de pincel para você aplicar a base, fora a esponjinha. Você tem o pincel Dual Fiber, que é este daqui, com estas cerdas mais espaçadas. Eu tenho um guia de pincel aqui também no canal, vou deixar linkado aqui embaixo, caso você não viu, vai lá ver. Essas cerdas mais espaçadas. Esse tipo de pincel, esse aqui é o Dual Fiber F4 da The Beauty Box. Esse tipo de pincel aqui mais espaçado, ele deixa a sua pele mais viçosa, tá? Ele deixa a sua pele com um acabamento mais bonito porque ele espalha mais o produto e ele acaba fazendo isso. Em todos os casos, eu não gosto de aplicar somente com o pincel. Geralmente eu aplico com o pincel e depois eu venho com a esponjinha para dar acabamento, ou eu vou direto com a esponjinha. Em nenhum destes 3 casos eu aplico só com o pincel, tá? Mas essa é a função do Dual Fiber, é deixar a sua pele com um pouco mais de viço, porque ela espalha e ela escorrega mais fácil a base, tá? O segundo tipo de pincel é o Kabuki. Esse aqui é o Flat Kabuki da Ricaba Kiss. Percebam que ele não tem as cerdas tão espalhadas quanto este daqui, ó. Ele tem as cerdas mais juntas, ele te dá uma cobertura maior quando você aplica a base. Ele te traz mais cobertura para sua pele e ele tem a tendência a acumular produto aqui nas cerdas, tá? E o outro pincel é o Língua de Gato, que é um pincel assim, que você espalha aqui, geralmente ele é legal porque você espalha ele e depois você vem com a esponjinha. Você começa aplicando aqui e depois você vem pra cá e aí você termina com a esponjinha pra não acumular produto nessas partes aqui do seu rosto, nas laterais. Esse meu aqui é da Miss Friend, que é o B06, ele está sujo, inclusive, precisa ser lavado. Que é esse aqui, que é o Língua de Gato. Fora isso, a gente tem as esponjinhas normais, que vocês já conhecem, para aplicar a base. Geralmente falam que as esponjinhas, elas acumulam produto, isso é normal. Mas eu acho que a esponjinha úmida, quando você umedece ela, ela cresce de tamanho, ela te dá uma cobertura mais leve para a base. Quando ela está seca, sem ser umedecida, ela te traz uma cobertura maior para você aplicar a base. Para fazer a aplicação com vocês da base, mostrar como que eu gosto de aplicar, eu vou usar com vocês a base da Natura, que é a base translúcida, base fluida HD. A minha cor é a bege translúcida, eu vou usar ela para fazer a aplicação com vocês e fazer a pele. E aí, como que eu aplico? Eu tenho 2 formas que eu gosto de aplicar, que pra mim funcionam super bem. Aí depende muito da ocasião, do tempo que eu tô pra fazer a maquiagem, mas eu gosto de geralmente fazer o seguinte: quando a base tem uma cobertura mais leve, eu gosto de aplicar com o Kabuki, pra já trazer uma cobertura um pouco mais alta, porque eu não gosto de coberturas muito leves, eu gosto de uma cobertura média pra alta, então eu aplico com o Kabuki. Quando eu quero tirar, é desse jeito que eu vou aplicar com vocês, inclusive aqui. Quando eu tô com pressa ou eu quero só aplicar mesmo rapidinho, eu vou direto com a esponjinha, dando batidinhas, tá tudo certo também. Ou quando eu quero deixar um acabamento mais bonito e sem acumular aqui nas minhas laterais, eu aplico com o Língua de Gato, que é o jeito que eu vou mostrar pra vocês hoje, aplicando aqui no meio, trazendo aqui pras laterais e depois com a esponjinha eu vou dando o acabamento. É desse jeito que eu vou aplicar com vocês para ensinar vocês uma nova forma de vocês aplicarem esta base, tá? Eu peguei uma paleta aqui com espelho para eu poder me guiar, né? E aí vamos lá, eu vou passar direto aqui no pincel. E aí eu vou vir aplicando aqui no meio e puxando para as laterais, tá? Vamos lá. Primeiro de um lado, para vocês verem a cobertura da base também. Vamos lá. Ó, puxei, tá vendo? Esponjinha, traz só o restinho, sem aplicar produto na esponja, traz o restinho pra cá. Uma outra coisa,
Não faço isso sempre, mas é muito importante dar isso de dica para vocês. Se a base não tem a função de ser base mais corretivo, evita passar na parte de onde você vai passar o corretivo. Por quê? Porque senão você vai acumular produto aqui e você vai craquelar ele e vai marcar as suas linhas de expressão, tá bom? Ó, tô puxando pra cá, sem passar produto na esponjinha, tô só dando batidinhas e assentando a base nos lugares do meu rosto, tá bom? Ó lá. Eu faço isso em tudo, tá, gente? Apliquei aqui, ponho aqui no meio, puxo pra cá. Peraí que eu preciso tirar tudo que tem aqui no pincel, né? Aqui o pincel acumula. Puxa e vai fazendo isso em todo o rosto, tá bom? Aplica sempre aqui, aplicou no meio, no centro do seu rosto, isso em todo o seu rosto. Puxa o pincel pra cá e traz com a esponjinha pra você assentar o resto do produto, tá bom? Deixa eu ir fazer isso aqui, vou terminar de fazer isso e aí eu volto com vocês pra gente fazer a parte do corretivo, tá? Gente, voltei aqui, eu não passei no pescoço porque eu quero dar uma dica pra vocês, ó. Eu tô assentando todos os lugares com a esponjinha, tá? Eu não passei onde eu tô na olheira e tudo mais, no corretivo. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Pra passar, como essa base tá um pouco mais escura que o meu tom de pele hoje, né? Quarentena, estamos aí, não estamos saindo pra tomar sol. E o que acontece? Pra eu não pegar mais produto, o jeito certo de você passar no pescoço é você vir com o produto que você tem já na esponja e fazendo assim, ó, trazendo aqui pra baixo, dando batidinhas e trazendo o produto aqui um pouquinho pra baixo do pescoço. Ó, tá vendo? Desse jeito aqui, tá? Gente, falando um pouquinho agora dos corretivos... Ah, mas antes de falar, peraí, que eu lembrei de uma coisa. Uma dica que eu dou também pra você aplicar a base é você ir aplicando de bloquinho em bloquinho a base. Então aplica um pouquinho aqui, um pouquinho na testa, um pouquinho no queixo, pra você ir vendo onde você tá colocando o produto, pra você não ficar com um espaço vazio. Tipo, a pessoa te olha e você tá com base aqui, mas não tá com base aqui, entendeu? Aí vai aplicando de pouquinho em pouquinho. Sobre os corretivos, o meu corretivo favorito, o meu tipo de corretivo favorito são os líquidos. A gente tem também os corretivos cremosos, vou deixar uma foto aqui de um corretivo cremoso pra vocês. Não gosto muito, tá? Porque eu acho que eles secam muito rápido e eu não costumo gostar muito deles não, tá? O corretivo cremoso tende a te dar uma cobertura maior do que o corretivo líquido. Isso aí depende muito da marca e da proposta de cada corretivo líquido, mas geralmente é assim que funciona, tá? De corretivo líquido, eu tenho aqui... Ah, só uma coisa, a gente tem corretivos mais hidratantes e corretivos mais mate, tá? Geralmente quem tem a pele um pouco mais seca, que já tem linhas de expressão um pouco mais acentuadas na região dos olhos, geralmente vão preferir um corretivo mais hidratante, justamente para não marcar na sua linha de expressão. Eu gosto dos corretivos mate, e aí quando dá uma acumulada, uma craquelada, eu sempre venho com o pó selando, eu também vou falar disso pra vocês, tá bom? Corretivo de alta cobertura que eu tenho, corretivo da Tracta, esse aqui. Corretivo Natura Aquarela, esse corretivo é muito bom, eu gosto muito deste corretivo. O da Bruna Tavares, que é o BT Multicover, ele tem uma cobertura altíssima e ele é super seco, então assim, hidratem a região dos olhos, gente. Por isso que é importante hidratar a região dos olhos, para não craquelar o corretivo, tá? BT Multicover. E tenho o Fios da Ruby Rose, que também é um outro corretivo que você precisa demais hidratar a sua pele, que é esse daqui. E aí, de corretivos mais hidratantes ou mais meio termo que eu tenho o Instant Age Rewind da Maybelline, que é esse daqui. Eu gosto muito deste corretivo, muito, porque ele tem tratamento junto, eu adoro. E eu tenho o corretivo Born This Way da Too Faced, que é este daqui. Que ele é um meio termo entre o hidratante e o mais sequinho. Todos esses meus corretivos, eles têm uma cobertura alta, tá? Eu não tenho nenhum corretivo que tenha uma cobertura leve, justamente porque eu não gosto. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre o tom do corretivo, que é uma coisa muito importante. Geralmente, gente, tem gente que gosta de iluminar, dar umas iluminadas, né, em alguns lugares, alguns pontos. Mas o que eu falo pra vocês, primeiro você corrige, depois você ilumina. Porque se você for iluminar direto, na hora que você for tirar uma foto, ou até mesmo quando as pessoas forem te ver, você vai ficar parecendo um panda invertido. Panda invertido foi boa, né?
mas você vai ficar com essa região muito clara. Essa região vai ficar mais clara do que a região do seu rosto e acaba não ficando bonito, tá? Então eu sempre prefiro corrigir antes pra depois iluminar, tá? Então eu geralmente escolho, como não gosto, geralmente eu não ilumino, né? Porque eu não curto muito. Então geralmente eu vou direto pra um corretivo que corrige mesmo pra poder fazer isso. No quesito aplicação, eu gosto de aplicar o corretivo em toda a região do meu olho. Então eu aplico aqui embaixo e aqui na parte de cima, justamente já para meio que preparar minha pálpebra para receber a sombra, porque eu gosto também, porque eu tenho algumas manchinhas, eu tenho algumas coisinhas, e para não ficar de duas cores diferentes, então eu já faço de uma vez só. Para aplicar o corretivo, você até tem os pincéis de aplicar o corretivo, mas eu não gosto de usar eles, eu gosto de usar a esponjinha para aplicar o corretivo. E aí, como que eu faço a aplicação do corretivo, gente? Muita gente faz aquele triângulo, né? Aquela coisa enorme aqui. Eu não gosto porque eu acho que você só desperdiça produto e você deixa acumular muito produto. Vou aplicar com vocês, vou usar o da Natura também. Aproveitar que eu já usei a base, eu vou usar o corretivo da Natura. Então, como que eu aplico? Minha cor, calma aí que peraí, deixa eu falar minha cor, né, pra vocês. É a Claro 20. Como que eu vou fazer? Eu vou aplicar só um pouquinho aqui no cantinho pra vocês verem como que vai dar pro olho inteiro, gente, ó. Aplico um tantinho aqui, ó. Eu quero esconder, sobrou manchinha, eu aplico só um pouquinho em cima da manchinha pra gente também poder dar uma corrigida. Porque às vezes acaba ficando, dependendo da cobertura da base ou dependendo da manchinha que você tá, acaba ficando. Eu venho com a esponjinha, não aplico com esse lado, porque esse lado aqui é mais pra pó. Venho com a pontinha dela ou com o lado mais arredondado. E olha como vai render, prestem atenção. Vem dando batidinhas e espalhando para todo o seu olho. Vamos lá. Ó, gente, eu acabei. Aquele pouquinho rendeu pra parte do meu olho inteirinha, tá? Olha isso, é muito impressionante, não é? Viu? Só um pouquinho você já passa no olho inteiro. Não precisa fazer aquele triângulo. Aquele triângulo só te faz acumular produto, só te faz gastar produto e deixa totalmente acumulado e aí você não vai gostar, tá? Vou passar aqui do outro lado e já volto pra terminar com vocês e falar um pouquinho sobre a parte do pó. Gente, feito a parte do corretivo, agora vem uma parte que é o pó. Só que assim, a gente consegue aplicar o pó em 2 momentos da nossa maquiagem, tá? Eu vou explicar pra vocês quais que são elas. Você pode aplicar agora para selar toda essa sua parte antes de você vir com contorno, com o blush e o iluminador. Ou você pode fazer depois de passar o blush, o contorno e o iluminador. Se você faz depois, você tem que tomar muito cuidado porque você aplicou produtos cremosos e líquidos no seu rosto. Então você tem que tomar muito cuidado para você não tirar nenhum tipo de produto. E aí, quando você faz depois, você consegue prolongar também esses produtos no seu rosto, tá? Se você faz antes, você já sela a sua pele totalmente aqui e aí fica mais fácil de você trabalhar depois com os outros produtos sem correr tanto o risco de ter tirado o produto. Eu geralmente gosto de selar depois, no meu caso eu selo depois, se eu vou aplicar produtos cremosos de contorno, blush e iluminador, ou seja, se eu vou passar um contorno cremoso, um blush cremoso e um iluminador cremoso. Aí eu selo tudo depois. Se não, eu selo antes, que vai ser o caso, eu vou selar antes com vocês, tá? Os tipos de pó que a gente tem, basicamente são 2, que é o pó solto e o pó compacto. Porém, a gente tem um pó também, hoje as marcas criaram o pó para os olhos e eu vou mostrar para vocês ele primeiro. Esse aqui é o Eye Powder, esse aqui é o da Vizela, mas você também tem a opção da Bruna Malheiros, vou deixar uma foto aqui para vocês. Esse pó, ele é muito fininho e é bem específico para você usar na região dos olhos, porque ele não acumula, ele te ajuda a dar uma segurada, uma assentada no seu corretivo, e, consequentemente, ajuda ele a não craquelar, tá? E os outros pós, você tem o pó compacto, eu vou mostrar o da Bruna Tavares, é esse aqui, ó, bem grandão. Pó compacto é esse daqui, que vem desta forma aqui, e o pó translúcido, ou o pó solto, no caso, né? O pó solto, ele vem assim, soltinho, esse aqui é o da Playboy, ele vem soltinho aqui na caixinha, e você tem os furinhos aqui pra pegar.
Qual é a minha opinião? Qual pó eu prefiro, qual pó eu uso mais? Eu gosto de pós mais fininhos. No caso assim, se o meu pó compacto for bem fininho, esse da Bruna Tavares é super fininho. Então quanto mais fininho, pra mim me agrada mais, pra eu não ficar com aquela camada de pó na minha pele, sabe? Aquela coisa maravilhosa que parece muito que você tá de pó. Então eu prefiro sempre pós mais fininhos. Então, neste caso, eu sempre opto pelo pó solto, porque é muito difícil você achar um pó compacto muito fininho, gente. Esse da Bruna Tavares, realmente, ele é muito fino, eu adoro ele. E ele é à prova d'água, então ele é ótimo pra isso. Mas a minha preferência é sempre pó solto, tá? Como que aplica, né? Os pincéis pra você usar pra aplicar. Os pincéis de pó, gente, eles são mais gordinhos, geralmente mais fofinhos. Tipo assim, ó. Ou esse aqui também é um pincel de pó. Eles são mais gordinhos, mais fofinhos, com as cerdas assim, ó. Onde você consegue aplicar sem acumular tanto produto, porque quanto mais produto acumulado na questão do pó, mais artificial a maquiagem fica. Porém, como que eu gosto de aplicar aqui na região dos olhos? Tem aquela técnica Baked, que muita gente tem feito, né? Que é você passar o pó aqui e aqui, e aí depois você faz o contorno, blush, iluminador e sela tudo. Eu geralmente não faço a técnica Baked, eu só faço ela aqui, ó, na região dos olhos, e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação. Eu não pego direto do pincel na caixinha, na embalagem e espalho pro meu rosto, não. Eu pego a esponjinha, pra vocês terem ideia como precisa de pouco pó pra selar, tá bom, gente? Pra já ficar bonito. Eu vou usar o pó da Playboy pra fazer tudo, tá? Eu não vou usar o pó da Visela direto nos olhos, porque pra mim não faz tanta diferença assim, tá? Eu não vejo, como não tenho tantas linhas nos olhos, pra mim não faz muita diferença. Então eu vou usar o pó da Playboy mesmo, o translúcido, que eu adoro, gente. Ele é super fininho, ele é baratinho, perfeito, é um dos meus pós favoritos. Vou pegar aqui essa parte da esponja, esse corte da esponja, aplico no pó, tiro o excesso, ó, tô tirando o excesso, e eu vou vir, deixa eu pegar o espelho, e eu vou vir pressionando na área da minha olheira, ó, pressionando aqui, ó, embaixo dos meus olhos e subindo até aqui. Vou fazer isso no outro olho também, ó, aplico, pressiono, pra sentar aqui, ó, tô até meio branca, né? E aí o que eu vou fazer? Vou deixar agir por um tempinho, geralmente eu deixo agir por uns 2 ou 3 minutinhos, e aí depois vocês vão ver o que acontece. Ó, já passou uns 2 ou 3 minutos, tá? Deixei aqui o pó, e aí como que eu vou fazer? Com o pincel, eu vou tirar esse excesso que tá aqui embaixo e eu vou usar este excesso pra passar em todo o rosto. Como que eu vou fazer isso? Assim, ó. Ó, tá vendo que eu tô descendo pro rosto inteiro o pó? E vou levando pras outras áreas do meu rosto, tá? Pra eu não pegar mais produto e pra eu não ficar com a pele parecendo que eu estou com pó. É ótima essa técnica, você não acumula pó, você sela a sua pele do mesmo jeito e ela fica super natural e super bonita. Ó lá. Feito isso, agora a gente vai vir com contorno, blush e iluminador, mas isso vai ficar pro próximo episódio. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula de preparação de pele. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá nas redes sociais e deixe seu comentário. É muito legal eu saber o que vocês acham, se vocês estão gostando ou não, tá bom? Um beijo e a gente se vê semana que vem na nossa última aula.